Deixa eu colocar aqui para vocês as 10 doutrinas que nós aprendemos. Então, tudo começa com a bibliologia, que é a doutrina da Bíblia, da Palavra de Deus. E aí, aqui dentro de bibliologia, a gente começou com um assunto muito bom, importante, que é a revelação. Deus se revela na natureza, se revela na sua palavra, na Bíblia, e se revela na sua imagem e semelhança, se revela no ser humano. Então, depois que a gente vê que Deus se revela, e uma das fontes que Deus se revela é a Bíblia. Então a gente cai direto na bibliologia. Como Deus se revela, olhando a natureza, olhando a Bíblia e olhando o ser humano, a gente pode aprender sobre Deus. E aí a próxima doutrina então é a teontologia. Teonto, porque ontos no grego é essência. Então é a doutrina do ser de Deus, da essência, de quem é Deus. E aí aqui dentro, vários assuntos sobre os atributos de Deus, sobre as 3 pessoas em que Deus se revela, e aí a gente vai estudando. Então, para diferenciar, até alguns anos atrás, essa doutrina se chamava teologia elementar, porque tratava-se da pessoa de Deus. Mas como o nome do curso inteiro é teologia, né? Então, para não confundir teologia em termos de curso todo e a teologia elementar só sobre o estudo da pessoa de Deus, então deu-se esse termo teontologia, para diferenciar. Teontologia é uma das doutrinas dentro da teologia, ok? Que vai focar na essência, no ser, nos atributos e nas 3 pessoas em que Deus se revela. Como são 3 pessoas, teontologia, a gente vai vendo a Trindade, dá uma focada mais no Pai, e depois do Pai, quem que vem? O Filho. Então vem a cristologia. E aí, o Pai e o Filho, depois vem o... Então é a pneumatologia, porque pneuma é espírito em grego. Na verdade, literalmente seria vento, é o ar em movimento. Então, como o Espírito de Deus ele se move, assim como o vento, então a palavra ruar no hebraico tem a sua tradução no grego para pneuma. Bom? Então, Pai, o Filho e o Espírito Santo, aí vem o homem, antropos, que é o ser humano. E aí a antropologia é então a doutrina do ser humano. Na teontologia a gente vê muito os atributos de Deus. Na cristologia a gente vê as 2 naturezas de Cristo, ele é divino e é humano. A gente vê os seus ofícios, o Rodolfo que deu essa aula, ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei, e nós vemos a sua obra. Então, Jesus tem 2 naturezas, a gente precisa entender isso, ele é tão divino quanto humano, ele tem os seus 3 ofícios, os 3 ofícios principais da cultura judaica, do povo judeu, do Antigo Testamento, esses eram os 3 principais ofícios. O profeta, que traz de Deus para o homem, o sacerdote, que leva do homem para Deus, e o rei, que lidera a nação na perspectiva política. Então, Jesus reúne em si mesmo esses 3 ofícios. Aí na pneumatologia a gente vê a pessoa do Espírito Santo, ele é uma pessoa, então ele tem atributos pessoais.
Nós vimos a diferença entre o dom e os dons do Espírito Santo, e vimos o fruto do Espírito Santo, como que ele age em nós e através de nós. No homem, a gente vê a natureza do homem, formado do pó da terra e do sopro de Deus. As Escrituras revelam o homem, num primeiro momento, como uma coisa só. E a isso chamamos de monismo. O corpo que vem do barro, mais o Espírito que veio de Deus, se uniu e se tornou alma vivente, como está lá em Gênesis 1, 26 e 27, Gênesis 2, 7. Então, o homem se tornou uma alma. A alma era, na compreensão do Pentateuco, na compreensão de Moisés, na perspectiva egípcia, o homem é uma coisa só, produto da sua parte material, somado à sua parte imaterial. Só que o tempo vai passando, né, os povos vão progredindo na sua cosmovisão, e já no tempo de Salomão, ali em Eclesiastes, no capítulo 12, verso 7, a gente vê... Tá tendo dificuldade aí na transmissão? Aquela mesma dificuldade que teve no Réveillon? Eu achei que tinha sido por causa do Réveillon, todo mundo usando a internet ao mesmo tempo, mas pelo visto não, né? Deixa eu ver se o pessoal já está reclamando aqui no online. Irmãos, não é fácil não, viu? Haja paciência, haja a macrotomia, fruto do Espírito, né? Longanimidade, que lhe deu a vida, e a alma, que é a sede das emoções e do conhecimento humano. O intelecto e a psique, a emoção, o conjunto de conhecimento que o homem tem acerca da vida, aquilo que ele aprende, aquilo que ele vive, aquilo que ele sente, tudo isso está sediado na sua alma. É por isso que a gente tem no Novo Testamento, Paulo dizendo aos irmãos que eles deveriam ser santificados em tudo, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Então qual que está certo? O monismo, a dicotomia ou a tricotomia? Os três estão certos, depende do contexto em que você está lendo. Então, Moisés, influenciado pela cosmovisão egípcia, compreendia o ser humano como uma coisa só. Depois nós já temos a abertura, né? Já ampliamos um pouco mais o conhecimento, e aí Salomão já começa a perceber o homem com dois elementos. E depois dos gregos, 3 elementos: o corpo, a alma e o espírito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente lê o Gênesis e fala assim, então se o homem é uma alma, então todo é alma, 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 alma. Por isso que na perspectiva do monismo, como os judeus decoravam o Pentateuco nas sinagogas, então, é por isso que quando chega lá no Apocalipse, João vê no céu almas. João viu no céu um monte de emoções das pessoas. Se a alma, na perspectiva grega, é a sede das emoções, então o que João viu no céu foi só emoções e intelecto. Só a alma das pessoas, porque ele viu almas. Não, ele estava dizendo almas nessa perspectiva do Pentateuco, de que a alma é o ser humano completo. Então, a gente precisa ler a Bíblia dessa forma. Daí a importância da teologia do Antigo Testamento e a teologia do Novo Testamento. E a Bíblia mudou? Não, a compreensão do ser humano foi mudando. A Bíblia foi escrita num período de 1.500 anos, gente. O Brasil tem pouco mais de 500 anos. Eu te pergunto, as coisas no Brasil mudaram em 500 anos? Não mudou? A língua que é falada no Brasil, se pegar a carta lá de Pero Vaz de Caminha e ler o português do Pero Vaz de Caminha, é igual ao português que a gente fala hoje? Então mudou a nossa língua?
O nosso idioma era português, agora é o quê? Português também. O idioma não mudou, o que é que mudou? A maneira de falar. Então, a verdade está sendo revelada ali, porém, como nós aprendemos na revelação, né, ela é progressiva. O homem compreende pouco no início, e essa compreensão vai se aumentando com o passar dos tempos. E aí nós vimos, depois do homem, o problema que ele arrumou para si mesmo, né? Qual foi o problema que o homem arrumou para si mesmo? Fala, gente. Aí vem a amartiologia. Ou você pode dizer também hamartiologia. Mas eu tenho evitado falar os R's. Né? Na perspectiva do Adão, Eva foi um problema que Deus arrumou para ele, né? Mas enfim, o homem pecou. Então a gente viu na martiologia ali a origem do pecado em Gênesis 3. Vimos ali alguns princípios que vão se repetindo em toda a Escritura e até hoje. Os princípios em que levam o homem a pecar. E depois da amartiologia, o homem arrumou um problema e Deus já tinha a solução antes do homem ter arrumado o problema. Porque Deus não pode ser pego de surpresa. Aí vem a salvação, aí depois vem os anjos, a igreja e as últimas coisas. Então hoje nós vamos fazer a revisão da bibliologia até a amartiologia. Ok? Nós vamos ver a Bíblia, a maneira como Deus se revela, a pessoa, o ser de Deus, Cristo, o Espírito, o homem e o pecado. E aí, domingo que vem, a gente vê a salvação, os anjos, a igreja e as últimas coisas. Então, na medida em que eu for fazendo aqui uma revisão, o pessoal está dizendo que está travando e tal, mas é isso aí, vamos junto, vamos que vamos, agora deu uma melhorada. Na medida em que eu for fazendo aqui a revisão dos tópicos, você, por favor, pode ir fazendo perguntas, porque o objetivo dessa revisão é deixar todo mundo realmente bem esclarecido, tá bom? Dúvida nenhuma. Então, aquela dúvida que você guardou, eu queria ter perguntado, mas não perguntei, eu esqueci de perguntar, ou depois passou, eu não lembrei mais. Fique à vontade para tirar todas as dúvidas agora. Pessoal da internet aí também, é só digitar aí que nós estamos ligados. Então vamos para a revelação. Revelação, como Deus se revela. Lembra do Salmo 19? A gente viu a revelação no Salmo 19. A revelação no Salmo 19. Como que é o Salmo 19, gente? O que é que diz aí nesse salmo? Os céus proclamam, declaram, anunciam, e o firmamento a obra das suas mãos. É um paralelismo, né? É uma frase em paralelo com a outra, onde as duas vão somar para dar a mesma verdade. Então, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, o que é que o salmista está dizendo? Aí ele vai continuar de maneira poética, linda, né? Um dia conversa com outro dia, a noite conversa com a noite, ninguém ouve voz nem palavras, mas a criação de Deus está revelando Deus o tempo inteiro. Ok? Então, do verso 1 até o verso 6, se eu não me engano, ou 5, a gente vê aí
Confere para mim aí, qual que é o verso? O verso 5 diz o quê? Acho que é até o 6, né? O verso 7 que diz, a lei do Senhor é perfeita, isso. Então é até o 6. Pronto. Do verso 1 ao verso 6, nós estamos vendo a revelação natural. Ou seja, Deus está se revelando através da natureza que Ele criou. Por isso, revelação natural. Olhando a natureza, olhando o universo, observando atentamente a criação, isso revela Deus. Tem um livro do Don Richardson, um antropólogo, missionário, e ele escreveu livros maravilhosos. O pessoal que estuda missiologia, é leitura obrigatória, Don Richardson. O mais famoso dele é o Fator Melquisedeque, uma obra-prima. E tem também o Totem da Paz, e tem outros livros, fruto de suas pesquisas. Ele trabalhou muito com tribos de povos não alcançados. Então ele, como antropólogo, como cristão, missionário, ele avançou bastante a nossa compreensão acerca da cultura de outros povos e como alcançá-los usando os elementos da sua própria cultura. Então, ele conta que num determinado povoado, conversando com o pessoal, ele descobriu que eles acreditavam num Deus. E o Deus que eles acreditavam era o Deus do rio. O rio que passava no meio daquele povoado, o Deus daquele rio. O povo entendia que aquele rio era o Deus deles. E aí, às vezes, a gente olhando assim, numa primeira impressão, a gente acha, é um povo pagão, é um povo que não conhece o Deus verdadeiro, é um povo que está idolatrando as águas de um rio, e etc, etc, etc. Só que na convivência com aquele povo, ele foi percebendo e conhecendo as histórias e por que aquele povo tinha aquela relação forte com aquele rio. E aí ele descobriu que há algumas décadas atrás, um líder lá daquele povo, um dia pescando na beira do rio, se perguntou: de onde vem esse rio? E aí ele foi subindo o rio. Foi pelo leito do rio, foi subindo, e ele sumiu. Ele foi dado como morto. O pessoal lá na tribo achou que ele foi caçar, ou se afogou, foi morto por um animal, alguma coisa aconteceu, ele sumiu, não voltava, não aparecia, deram ele como morto, vida que segue. Tempos depois, bastante tempo depois, aquele líder reaparece, uma espécie lá de pajé, não sei como chama. E ele reaparece trazendo essa informação. Ele subiu e descobriu lá no alto do morro a nascente do rio. Então, quando ele olhou a nascente daquele rio, ele chegou a uma conclusão. Ele falou: olha, eu não sei de onde está vindo essa água lá, só sei que ela está brotando aqui, está escorrendo, e é essa água que vira o rio que sustenta as nossas vidas, que nos dá água para beber, nos dá o peixe para comer. Então, nós vivemos, ou seja, nós dependemos desse rio. E ele, olhando a fonte do rio, ele concluiu: eu não sei de onde vem essa água, não sei quem faz essa água brotar aqui, mas eu compreendo que a minha vida depende desse rio. Então, deve ser que quem colocou esse rio aqui, a minha vida depende dessa pessoa, desse Deus, desse ser. Percebe? Ele não sabe dar o nome. Ele não sabe nominar, ele não sabe atribuir, ele pode não saber muitas coisas sobre Deus, mas a conclusão dele aponta para quem, gente? Quem que botou aquele rio lá? Então, se ele entende que a vida dele depende de quem botou o rio lá, ele está entendendo que a vida dele depende de quem? Percebe?
Essa é a revelação natural. É uma pessoa meio que tateando o universo, consegue, mesmo não tendo uma visão muito clara de Deus, consegue perceber e concluir: alguém poderoso deve ter feito tudo isso do jeito que é. Funciona, é bonito e é eficiente. Então, a revelação natural, ela ensina isso. A natureza está o tempo inteiro revelando sobre Deus. Se você olhar atentamente, se você observar atentamente, você pode conhecer Deus através da sua criação. Ok? Aí do versículo 7, não sei se é até o 10 ou até o 11, aí vem aquele paralelismo. Lembra que a gente fez um exercício legal? Lembra do exercício do paralelismo? Não. A lei do Senhor é perfeita, ilumina os olhos, né? Restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, tudo que está em paralelo é sinônimo, de forma que você pode montar a frase de qualquer maneira, a verdade vai ser sempre a mesma. Todo mundo lembra disso? Levanta a mão quem lembra. Obrigado. Quem não lembra? Tem gente que não lembra. Quem não estava na aula, talvez não assistiu. Então, nós vemos aqui, é do 7 mesmo? É, do 7 até qual? O 10? Então, do 7 até o 10, a revelação escrita. Ou seja, Deus se revelando através da Escritura, a lei do Senhor. O testemunho do Senhor, os juízos do Senhor, os preceitos do Senhor, tudo isso é sinônimo. Ok? Então deixa eu fazer aqui um paralelo, só para quem não viu, poder ver. Vou fazer rapidinho, relâmpago, e vocês vão acompanhando aí. Então fica mais ou menos assim, ó. Nós temos aqui três lacunas, e nós temos essas linhas, né? 2 linhas em paralelo, verticais, e várias linhas em paralelo, horizontais. Então, quando o texto diz, ó, a lei do Senhor é perfeita e restaura. Estou fazendo na NAA, tá bom? Nova Almeida atualizada. Ó, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. Aí são mais desejáveis do que o ouro, babá. Além disso, por eles admoesta o teu servo. Quando entra o servo de Deus aqui, ó, versículo 11 em diante, aí nós temos a revelação através do homem, a revelação na sua imagem e semelhança. Então, para manter o padrão, né? Revelação natural, revelação escrita, revelação, deixa eu apagar aqui. Revelação humana, só para manter o padrão. Então, Deus se revela na natureza, Deus se revela na Escritura
e Deus se revela no ser humano, porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Então nós temos imagem de Deus em nós e nós temos semelhanças com Deus, aqueles atributos que Ele comunicou com a gente. Daqui a pouco a gente entra melhor nisso, em teontologia. Então, voltando lá para o paralelo, olha só que legal, ó. Então, tudo isso que nós estamos vendo aí, estão, né, em paralelo. Então, ó, a lei está paralela com o testemunho, preceito, mandamento, temor e juízo. Então, como são paralelos? Sinonímicos. Tudo que está em paralelo é sinônimo. Então, na primeira coluna ali, tudo é sinônimo, na segunda também, na terceira também. Tudo em paralelo. Então, você pode organizar a verdade em qualquer direção, que vai ser sempre a mesma mensagem e tudo vai estar correto. Por exemplo, eu posso dizer, ó, que a lei do Senhor é pura e dá sabedoria? Sim ou não? Eu posso dizer que os preceitos do Senhor são fiéis e justos? Posso dizer que o temor do Senhor é reto e restaura a alma? Posso dizer que os testemunhos do Senhor são verdadeiros e iluminam os olhos? Posso dizer que o mandamento, não, já foi mandamento, né? É perfeito e permanece para sempre? Posso dizer, os juízos do Senhor são limpos e alegra o coração? Ou seja, tudo que está em paralelo, o salmista colocou exatamente assim, porque ele quer mostrar que, se você não sabe o que é a lei do Senhor, talvez você saiba o que é o testemunho. Ah, eu não sei o que é testemunho, você sabe o que é preceito? Não sei, você sabe o que é mandamento? Não sei, você sabe o que é temor? Não sei, você sabe o que é juízo? Sei, eu sei o que é juízo. Então, temor, mandamento, preceito, testemunho e lei, é tudo sinônimo para o juízo. Já que você sabe o que é uma coisa, todas as outras coisas se tornam sinônimas, para você entender a verdade completa. Ok? Então, voltando. Deus se revela na natureza, Deus se revela na Escritura, e Deus se revela na sua imagem e semelhança. Então, a essa revelação natural, ok? A revelação natural, a gente também chama de revelação geral. A maneira geral que Deus se revela para todos. Todo ser humano que está nesse planeta tem contato com a natureza. Portanto, ele tem acesso à revelação natural de Deus. Por isso ela também é chamada de geral. Na revelação humana, aí nós temos duas partes. Uma parte da revelação humana também é geral. Por quê? Porque onde tem ser humano, Deus está se revelando. Então o cara que está numa tribo lá afastada, ele tem contato com a natureza, e ele tem contato com ele mesmo e com outros seres humanos. Isso ajuda ele a compreender sobre Deus. E a prova disso é que qualquer povo, em qualquer lugar do mundo, onde tem mais de 2 ou 3 pessoas, existe um idioma, uma maneira de se comunicar, e existe uma moralidade, um código de ética, o que é considerado ali certo ou errado. Ok? Então, essa parte moral do homem e essa parte racional do homem, de formular um idioma, de escrever a sua língua, de ter letras, de ter desenhos, de conseguir comunicar uma mensagem com palavras, fazendo frases organizadas. Isso é característica da imagem que nós carregamos de Deus. Por quê? Porque nenhum animal tem isso. Você dá uma folha de papel e um lápis na mão de qualquer animal, ele não vai saber o que fazer com isso. Você dá isso na mão de um bebezinho, ele sabe que é para riscar,
que é para colorir, que é para falar, e você vai falando e o bebê vai aprendendo a usar as palavras. Papai, mamãe, bola, água, sim, não. Animal não tem isso. Intelectualidade, racionalidade, não tem. Ok? Então essa parte do ser humano revela Deus, e a essa parte todos têm acesso. Por isso que uma parte da revelação humana também é geral. Uma outra parte da revelação humana, ela é específica. Assim como a revelação na Escritura, também é uma revelação específica. Por quê? Todo ser humano no planeta tem acesso à Bíblia? Então a revelação de Deus na Bíblia é específica. Somente para quem tem acesso à Escritura. E na revelação humana, qual é a parte que é específica? Quando Deus se revela no melhor ser humano que já existiu. Qual é o melhor ser humano que já pisou na terra? Todos na face do planeta têm acesso a Jesus? Conhecem Jesus? Já ouviram falar de Jesus? Por isso que Jesus, na revelação humana, é a parte específica, porque nem todos têm acesso. Ok? E aí, qual é o desdobramento disso? E a pergunta óbvia que você deveria fazer agora. Pastor, então como fica a salvação daqueles que não têm acesso nem à Bíblia e nem a Jesus? Na soteriologia a gente trata disso. Oi. Só um minuto, Samuel. Larissa está levando aí o microfone, para o pessoal que está em casa também ouvir. Quem está em casa aí tiver com dúvida, pode colocar aí sua pergunta. O Mário, Isabel, a mãe de um arco-íris, Edvirges, pessoal que está no online aí, vai comentando. Não esquece de dar um like, curtir o vídeo, isso ajuda a igreja. Não esquece de compartilhar esse link, isso também ajuda muito a nossa igreja. Pois não, Samuel? Pastor, bom dia a todos. A esposa que está na dúvida, aí ela perguntou, está usando, eu vou falar. Ela está na dúvida que diz que o animal tem alma, mas não tem espírito. Sim, nós tratamos disso na antropologia, né? Se eu não me engano. É porque a alma, nessa perspectiva de que é a sede das emoções de uma pessoa, então nessa perspectiva, sim, animais têm alma. Porque eles conseguem transmitir ou receber as emoções. Então, se você fala para um animal, "Você quieto aí, o que você fez?" Ele recebe a emoção e reage a ela. Se você fala, ele já vem todo balançando o rabinho. Certo? Mas isso é o cachorro, o gato, os animais de grande porte. Um peixe, você pode chegar no aquário e brigar com ele. Ele continua nadando do mesmo jeito. Cadê o peixinho do bebê? E ele continua nadando do mesmo jeito. Então veja bem, no mundo animal, assim como Gustavo, gostou, Gustavo? Gustavo está morrendo de rir ali. No mundo animal, assim como para nós a revelação é progressiva, a gente foi, com o passar do tempo, progredindo na compreensão de Deus e das coisas de Deus. No mundo animal, existe, não é uma evolução, porque uma espécie não evoluiu para outra. A gente não acredita nisso, uma espécie evoluiu para outra. A gente não acredita na evolução da espécie, mas a gente entende a evolução na espécie, produto da adaptação. Os animais se adaptam, então eles progridem porque eles precisam sobreviver. Então eles vão se adaptando, e a adaptação vai promovendo mudanças na espécie. Ok? Então, você quer ver um exemplo de mudança na espécie humana? Fruto da adaptação. Nós temos os dentes siso, certo? O que é o dente siso? Que nasce lá atrás, o pessoal fala, é o dente do juízo, porque ele nasce mais tarde, ali na fase já jovial para a fase adulta.
Qual é a função do dente ciso, irmãos? No mundo antigo, não era tão fácil cozinhar os alimentos. Então o ser humano comia tudo cru, duro, e isso sem pasta de dente, sem flúor, sem odontologistas. Com 15, 16, 18 anos, os dentes do ser humano já estavam tudo quebrado e caído. Então nasciam os dentes maiores, mais robustos, mais fortes, para que o ser humano conseguisse mastigar na fase adulta. Como nós progredimos, aí entre aspas, né? Por que eu prefiro usar progrediu e não evoluiu? Porque quando fala evoluiu, dá margem para teoria da evolução. Então, para deixar bem claro que nós não estamos falando de teoria de evolução. Como o ser humano progrediu, agora é mais fácil cozinhar os alimentos. A gente tem pasta de dente, a gente tem flúor, a gente faz higienização dos dentes. Os nossos dentes, se forem bem cuidados, duram a vida inteira. Então o siso caiu em desuso. O que a gente faz com ele? A gente arranca. Mas tem seres humanos mais progredidos que já não tem mais o siso. Sabia disso? Sim. Tem pessoas que passam a vida inteira e não nasce nenhum siso nelas. O que é isso? Sinal de progressão. O DNA, a vida está fácil. Então, por mudança genética, e isso já vai com o tempo produzindo essa mudança. Quer ver um outro exemplo? Apêndice. O intestino nosso tem um apêndice, né? O que é o apêndice? Não sou médico, não sou da área médica, minha mãe vai comentar aí que eu estou falando as coisas erradas. Não tem problema. Eu tive apendicite supurada, quase morri. Louvado seja Deus. Então eu sei um pouquinho de apendicite. Que é o quê? É um apêndice mesmo, né? Um negocinho que fica grudado ali, anexado ao nosso intestino. A grosso modo, o que é o apêndice? É um segundo estômago. Porque o ser humano não mastigava as coisas tudo dura, engolia os pedaços tudo inteiro, porque não tinha dente direito. Então, o que o estômago não dava conta de digerir, aquilo descia de forma sólida e passando ali no apêndice, ele cai para dentro, o apêndice fica fazendo esse movimento aqui, ó. E aí vai juntando um caroço de tomate, com um pedaço de cenoura, e um pedaço de galho, folha, um caroço de goiaba, um vai batendo no outro, vai triturando e vai voltando para o intestino para sair nas fezes digerido. O que é apendicite? Quando esse apêndice, esse segundo estômagozinho que tem lá embaixo, ele fica preguiçoso. Ao invés dele ficar triturando o tempo inteiro, ele fica tritura. Aí ele vai. E aí você vai comendo caroço de tomate, pedaço de unha. Entendeu? Aí vai ficando tudo lá. Como ele não está funcionando, não está triturando, aquilo vai apodrecendo ali e causa uma inflamação que acaba virando uma infecção. Apendicite. O que é que faz? Abre a barriga, vai naquele pedacinho que está cheio de unha, de caroço, de semente, de pedaço de coisa que você não digeriu direito no estômago, corta, sutura ali o pedacinho do intestino que cortou, e no outro dia você vai para casa e tchau, faz por vídeo. 3 buraquinhos, vai lá, corta, sutura, tira, acabou. Por quê? Porque a gente não precisa mais disso. Aí você já encontra pessoas nascidas em nossa geração que já não tem mais apêndice. Percebe? Então, assim como tem essa progressão, no mundo animal, você tem também a progressão no sentido das emoções. Falando a grosso modo, a alma do animal, entre aspas. Mas não é alma naquele sentido que João viu no céu almas, no sentido do ser integral. Não, é alma na perspectiva grega, a sede das emoções de um ser. Então, bactérias,
protozoários, as amebas, algas, vegetais e os animais, né, de pequeno porte, não têm desenvolvido essa parte das emoções. Quando o animal entra naquela área dos animais já de grande porte, eles têm essa capacidade de se relacionar com outros animais, e eu não sei se você sabe, mas nós pertencemos ao reino animal, somos mamíferos, então, relacionando, e essa característica é muito importante, a maioria dos animais que têm relações emocionais são mamíferos. O homem veio do macaco, não. Deus me livre. O homem foi criado por Deus. O que eu estou dizendo é que, no mundo animal, os mamíferos são os mais evoluídos e geralmente são os que estabelecem relações emocionais. É só você ver, cachorro, mamífero, macaco, mamífero, né? Baleia, golfinho, os bichos que se relacionam, que demonstram emoção, tudo mamífero. Como é que funciona um mamífero, gente? Por que eles fazem? Dá a patinha, aí a baleia vai, pula, o golfinho, o elefante, o leão pode ser adestrado. Por que os mamíferos são os únicos que podem ser adestrados? Por quê? Porque como ele mama, ele cria uma relação de dependência, de sustento. Portanto, como é que você adestra um animal? Se fizer o que eu quero, eu te dou comidinha. Se fizer o que eu quero, eu te dou comidinha. Todo ser que mama se torna dependente da comidinha que vem do outro. E ele é condicionado ao longo da sua vida de: eu vou fazer o que estão querendo para não me faltar comidinha. Portanto, como é que a gente consegue qualquer coisa de qualquer mamífero? Estimulando, dando comidinha. Eu quero que meu marido muda. Dá comidinha. Quero que minha esposa mude. Comidinha, né? O cartãozinho, você faz o que eu quero, eu te dou o cartãozinho. Não, Rodolfo? Cartão não? Então, entendeu, Giane? Entendeu? Tranquilo? Beleza. Então, pois não? Ajuda ela aí. Isso. Eu aprendi o Evangelho como a luz que é palavras do Evangelho. Palavras de boas novas de salvação. Isso. A nossa maneira de ensinamento que nós tivemos das Escrituras Sagradas é considerado os evangélicos, quer dizer, o Novo Testamento e o Velho Testamento. Contado em histórias, parábolas, comparações e tudo mais. Então, no sistema que o senhor falou aí, para mim, eu estou analfabeto. Estou analfabeto. Como é que é o nome dele, Paulo Silas? Francisco Mendes de Lucena. Francisco. Gente, o Francisco é amigo do Paulo Silas. Você desculpa, viu? Nada, ele é deficiente visual e ele veio a convite do Paulo Silas, são amigos de muitos e muitos e muitos anos. Pois não, Paulo? Aí, ó. Lá da PIB de São Miguel, quando aqui nem era congregação ainda, eles já são amigos. E ele veio nos visitar nessa manhã e nos deu essa colaboração. Ô Francisco, nós estamos tudo juntos, nós somos tudo analfabeto aqui. É por isso que a gente tem que estudar muito, para ver se a gente consegue aprender alguma coisinha. Entendeu, Francisco? Então volte sempre, continue com a gente nessa jornada. Uma coisa eu te prometo, nós vamos estudar a vida inteira e vamos concluir que a gente ainda não vai saber nada. Então, se você quiser entrar no time, tem vaga. Pois não, pode falar, fica à vontade. Nós escutamos
muitas maneiras de evangelizar isso por aí. Tem o pentecostal, o batista livre, como nós temos hoje o batista. Temos tantos modos de ensinar a palavra de Deus. E o ensinamento, como seria a nossa salvação, seria por meio do nosso arrependimento e crença no nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí não tem o que se pensar. Mas eu tenho ouvido muitas histórias, muitos livros, tenho lido. Então tinha um senhor que falava na rádio, muita gente conheceu o Antônio Carvalho. E ele tinha um momento, uma história, que ele falava assim: a palavra o pé do ouvido. E ele falava que tinha a reencarnação, que ele tinha passado por 59 vidas, isso e aquilo outro. E que ele dizia assim: tem muita gente ensinando por aí, mas não é. Mas nós temos um sistema de sustentação desse universo. É problema. Me desculpem, viu? Tá, mas o senhor tem uma pergunta? Ou só queria mesmo cooperar com essa fala? O senhor queria só falar mesmo ou é uma pergunta que o senhor quer fazer? É o seguinte: como que é o sistema mesmo da salvação de Jesus Cristo? Só nós aprendemos e temos que ter, além túmero, a nossa vida não acaba aqui. Pois é. Senhor Francisco, é que o senhor chegou aqui na aula hoje, e hoje nós estamos fazendo uma revisão. Então, deixa eu contextualizar para o senhor. Desde agosto, nós estamos estudando todas as doutrinas cristãs. Como Deus se revela, quem Deus é, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é o homem, como é o pecado, a salvação, os anjos, a igreja e as últimas coisas. Entendeu? Esse é o nosso sistema de doutrina. Por isso, essa área da teologia chama teologia sistemática. Porque separa por assunto para estudar um de cada vez. Então, hoje é o dia da revisão. Eu estou voltando lá no início na revelação e eu vou passar por Deus, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito, pelo homem, pelo pecado. E no domingo que vem vamos trabalhar a salvação, os anjos, a igreja e as últimas coisas. Então essa dúvida do senhor ela vai ser tirada na medida que for avançando aqui os assuntos. Mas já adianto para o senhor que a salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Cristo. E ponto. É isso que a Bíblia diz, é nisso que nós cremos. Tá bom? Beleza. Então, desculpa nada, nós é que agradecemos a visita do senhor e a participação do senhor é muito bem-vinda. O pessoal na internet, beleza, tem uma pergunta aqui, mas já acabou sendo respondida aí no processo. Então vamos lá, depois da revelação, aí a gente volta para a teontologia. Já que Deus se revela, o que a gente pode conhecer sobre Ele? Bastante coisa. Algumas coisas, então, vou colocar aqui como os atributos de Deus. Tem aquela famosa frase, né, do teólogo Langston, onde ele faz a sua teontologia discorrendo cada palavra dessa frase que ele formulou sobre Deus. Não é a definição de Deus, porque você não pode definir um ser que é infinito. Então é um conceito sobre Deus. Ele diz: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa tudo. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa tudo.
Para o Langston, esse é o conceito de Deus, e ele pega cada palavra dessa frase para formular a sua teontologia. Então, dentro dos atributos de Deus, nós temos duas categorias. Tem os atributos incomunicáveis, quer dizer, Deus não comunicou com o ser humano. Quais os atributos que Deus não comunicou com a gente? Eternidade, infinitude, onisciência, onipotência, onipresença, soberania. Ok? Então Deus é soberano, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, infinito. Nenhum ser humano é nada dessas coisas. Então esses são atributos de Deus incomunicáveis. Só Ele tem. Ele não comunicou com mais ninguém. Ok? E tem os atributos comunicáveis. Ou seja, Deus comunicou com a gente. Quais são eles? Amor, graça, misericórdia, compaixão, bondade, benignidade e assim sucessivamente. Ok? Você também pode encontrar teólogos que vão chamar os incomunicáveis de atributos amorais, não é imorais, amorais, quer dizer, não tem relação com a moralidade. E os comunicáveis, eles chamam de atributos morais, tem a ver com a moralidade. O amor, a graça, a compaixão, a misericórdia, isso tudo tem ligação com a moralidade de uma pessoa. Uma pessoa está lá caída, pedindo ajuda, o outro vai lá e chuta. Ao invés de ter misericórdia, agiu com violência. Então isso revela o caráter, a moralidade daquela pessoa. Então por isso alguns teólogos chamam de atributos amorais e atributos morais. Alguma dúvida nos atributos? Alguma pergunta? Lembrando que é importante definir bem os atributos, para não deixar buraco na teologia, que é onde o pessoal entra e faz algazarra com a gente. Então, os atributos triônicos, quer dizer, onipresença, onipotência e onisciência, precisam ser bem definidos. Lembra daquele negócio que onde a gente põe um ponto tem que virar uma vírgula? Lembra? Então, onipresença. Deus tem a capacidade de estar em todos os lugares, vírgula, ao mesmo tempo, vírgula, caso haja necessidade ou propósito. Deus tem a capacidade de estar em todos os lugares. Então ele está dentro desse copo d'água? Não sei, se tiver necessidade ou propósito, ele estará. Se não, não está. É só água mesmo que eu bebo. Porque quando a gente não bota essa vírgula, né? Aí os meninos chegam na faculdade, os professores de filosofia, para testar os nossos meninos, e eles estão muito mal preparados, diga-se de passagem. Aí o professor diz assim, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo? Então ele está dentro do meu microfone aqui? Aí o aluno, aí já era. Entendeu? Então dentro do seu microfone, para quê, professor? Não, onipresença diz que ele está em todo lugar? Tá, não. Ele tem a capacidade de estar, mas ele só vai estar se tiver necessidade ou propósito. Onipotência. Deus pode tudo. Pode mesmo? A gente fala, pode. Ele então pode morrer? Então pode mentir? Pode ser mau? Então ele não pode tudo. Pode tudo, vírgula. Desde que não fira o seu caráter. O caráter de Deus diz que ele é eterno, então ele não pode morrer. O caráter de Deus diz que ele é verdadeiro, então ele não pode mentir. O caráter de Deus diz que ele é bom, então ele não pode ser mau, nem fazer maldade. Ok? Então ele tem a capacidade de estar em todo lugar, mas só estará se tiver necessidade. Ele tem a capacidade de fazer tudo, desde que não fira o seu caráter. E ele tem a capacidade de saber tudo e saber antes. Ele é onisciente, portanto, pré-ciente. Mas não interfere na liberdade de suas criaturas. Deus sabe de tudo? Sabe. Sabia que aquela menina seria abusada? Sabia. Por que ele não fez nada?
porque ele não interfere na liberdade da criatura que abusou. Então, quem é o culpado da menina ter sido abusada? Nós somos os culpados. Nós não protegemos, nós não blindamos, nós não ensinamos, nós não cuidamos como deveria, e ela foi abusada. Deus sabia que o barraco da Dona Maria ia desabar? Sabia. Porque ele não fez nada. Dona Maria é crente, mulher de oração, mulher de Deus, crente, santa, piedosa, porque Deus não impediu que o barraco dela fosse desabada. Nós somos, ele deu liberdade para nós. Enquanto eu tenho 2 moradias, eu deixei a Dona Maria lá no barraco, sendo que eu podia tirar ela de lá e botar numa das minhas moradias, para tirar ela daquele perigo. A Dona Maria foi avisada que precisava sair de lá, mas ela também, usando da sua teimosia e natureza pecaminosa, ela não quis sair. Aí Deus também deu a liberdade de ela de ficar, e por isso aconteceu. Ok? Então, vou aproveitar esse momento e fazer um negócio aqui, que eu estou precisando fazer. E ontem eu estava lá em Mogi, no aniversário da Fernanda, e tinha lá, claro, crianças, adolescentes, e uma situação foi acontecendo, e já vem acontecendo, e eu falei, cara, eu tenho que alertar a igreja para isso, e pode ser que esse negócio até vire um corte aqui nessa aula, que possa servir até para outras igrejas, para outras famílias, para outras pessoas. Os meninos da câmera aí, tem como pegar eu aqui na frente, sentado? Tem tempo que eu estou querendo fazer isso? Aproveitar e vou fazer logo. Tem como pegar eu aqui? Dá um zoom. Vou ficar para cá, que tem pouca gente. Está me pegando aí? Tá. Deixa eu falar um negócio para você que tem filhos, meninos e meninas. Filhos, crianças. As crianças, né, são mais ingênuas, são menos maldosas, maliciosas. A gente precisa ensinar os nossos filhos a se proteger dos abusos. Então, muitas crianças vêm me abraçar. O que é que precisa ser ensinado em casa? Luísa, vem cá. Aproveitar que você é famosinha, aí nós vamos viralizar. Você é uma criança, fica aí. Você é uma criança, não é uma constatação, é só uma hipótese. Você é uma criança, família da igreja, você é uma menina da igreja, o pastor tem aquela figura, o pastor, aí você vai vir me abraçar. Entendeu, gente? Presta atenção, vocês têm que ensinar os filhos de vocês. Vem me abraçar. Abraça aqui, Luísa. Vocês estão vendo ou não? Estão entendendo ou não? Luísa, vai para lá. Vem me abraçar, Luísa. Vem me abraçar. Me abraça aqui, Luísa. Mudou ou não, gente? Mudou ou não? Então nós temos que ensinar as crianças da gente que não se abraça pelo meio da perna das pessoas. Entendeu ou não? Parece uma coisa simples, parece uma coisa que não tem nada a ver. Vamos ensinar para proteger nossas crianças. Não se abraça por meio de perna, não se abraça uma criança abraçar um adulto em pé, porque o rosto da criança pega na altura da genitália do adulto. Sim ou não, irmãos? Nós temos que ensinar e proteger nossas crianças. Não se abraça qualquer um, não vai no colo de qualquer um, nem da família, aliás, principalmente da família. Pastor, que maldade! Os gabinetes, os consultórios de psicologia, de psiquiatria, e o pessoal que trabalha nessa área está cansado de ouvir muita proporção, a grande maioria dos abusos acontece dentro da família. Então, nós precisamos ensinar e proteger nossas crianças. Não é para abraçar qualquer um, não é para ir no colo, não confiem em ninguém. Vou deixar minha filha ir lá para a casa do fulaninho. Não deixa. Pastor, mas é um irmão da igreja. É ele mesmo que é o perigo. Pastor, mas é meu cunhado. É ali mesmo que mora o perigo, gente. A quantidade de pessoas adultas e
idosas que eu já atendi, que não consegue se dar bem na vida, porque ainda está agarrado num trauma lá do passado, nessa área, dentro da família, dentro de casa, com pessoas conhecidas, porque o desconhecido é perigoso, a própria criança já tem medo, mas o que é conhecido é onde está mais perigo. Então, ensinem as crianças. Tem vários videozinhos no YouTube, né? Os lugares em que pode se fazer carinho. Então aqui pode, entendeu? Aqui pode, mas em outros lugares não pode. Se alguém encostar aí, você tem que contar para a mamãe, tem que contar para o papai. Aqui não é lugar de carinho, tem musiquinha que ensina. Aqui pode, aqui não pode, aqui pode, aqui não. Eu não sei o que é que nós vamos fazer, mas nós temos que fazer algumas coisas para proteger as nossas crianças. Amém? Então vamos continuar. Depois dos atributos de Deus, então o que é que nós temos? Amém. O pessoal está aí na internet, está ligado, agora a transmissão melhorou, está bombando. Então, sobre a revelação de Deus, sobre os atributos de Deus, tudo tranquilo? Então vamos seguir para o Filho de Deus, a cristologia. Então, a primeira coisa que a gente precisa se lembrar da cristologia é que ela não é a doutrina de Cristo, ela é a doutrina do Cristo. O que é que muda, pastor? Doutrina de Cristo, você está falando que é a doutrina de Jesus, que nós cremos ser o Cristo. Só que a doutrina, ela é do Cristo, por quê? Porque os judeus também têm essa doutrina. A diferença é que eles não creem que Jesus é o Cristo. Então o que é a doutrina do Cristo? É olhar para a Bíblia, principalmente para o Antigo Testamento, e perceber que Deus foi revelando ali várias características do Cristo. Porque a palavra Cristo, né? Vou transliterar aqui, ó. Christos é a palavra grega para a palavra Mashiach, do hebraico, que significa, vou botar de ladinho aqui para caber, ungido, separado, para um propósito específico. Ok? Então, o Cristo é uma transliteração, não é a tradução. Quando nós falamos Jesus Cristo, essa palavra Cristo vem do grego e ela significa o ungido, o separado, o escolhido para salvar a humanidade. Ok? Que é a tradução em grego do conceito hebraico Mashiach, o ungido de Deus, que a gente translitera como Messias. Ok? Qual é a tradução de Cristo? Ungido. Qual é a tradução de Mashiach? Ungido. Então a palavra Cristo significa ungido, a palavra Messias significa ungido. Então a doutrina não é de Jesus, é a doutrina do ungido de Deus. Deus vai fazer um descendente de uma mulher nascer para resolver o problema que o ser humano conseguiu em Gênesis 3. Ali, quando o homem acabou de pecar, no versículo 15, Deus já dá a solução. Vai nascer um descendente da mulher, a serpente vai picar o seu calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Então, em Gênesis 3,15, é o proto-evangelho. A primeira vez que Deus deu uma boa notícia para o ser humano acerca do maior problema que ele tem, que é o pecado. Ok? Então, é a doutrina do Cristo. O descendente, o escolhido, o ungido, o que Deus vai enviar para resolver o problema do pecado. Nós cremos que Jesus é o Cristo. Ok? Mas tem gente que acredita no Cristo, aguarda a vinda do Cristo,
porque não crê que Jesus é o Cristo. Então a cristologia, preciso definir bem isso. Claro que para nós os cristãos, Jesus é o Cristo, então a cristologia é a doutrina de Jesus. Beleza, mas o negócio é mais abrangente do que só a cristandade. Por isso que eu preciso pontuar esse detalhe aí, tá bom? Então vamos lá. O Cristo, ele tem, em primeiro lugar, duas naturezas. Ele é Deus e ele é homem. 100% Deus e 100% homem, formando uma só pessoa de 100%. Ela é integral. Jesus não é 200%, ele continua 100%, uma pessoa só. Então, a grande crise é, como que 100 mais 100 dá 100? Como que ele tem duas naturezas integrais e continua uma pessoa só? E aí você olha assim e fala, é muito fácil, ele é Deus, ele é homem. Mas a igreja demorou quase 400 anos para chegar nesse conceito. Porque ele é 50% Deus, 50% homem. Havia essa possibilidade. E várias outras. Então, como que nós cremos hoje? Na união hipostática. O que é uma união hipostática? É um conceito grego para ajudar a gente a compreender. E eu vou te explicar. Quando você tem um elemento e um outro elemento, você mistura os dois, eles se fundem em um novo elemento que não pode mais ser separado. Isso é união hipostática. Um elemento cede ao outro elemento, eles se amalgamam e viram um elemento único. Não são dois elementos, é um só, com a mesma quantidade dos dois. Exemplo, 100 ml de leite num copo. 100 ml ou grama, não sei quantas gramas dá um copo de 100 ml, cheio de achocolatado. Nescau ou Toddy, o que você preferir. Você pega 100 ml de leite e o outro copo cheio, 100 ml de Nescau. São dois copos, os dois cheios. Você vai virando o Nescau dentro do leite, vai misturando devagarzinho. Qual é o resultado? 2 copos? Não, 1 copo de leite e Nescau, de forma que não dá mais para separar. Isso é união hipostática. É assim que Jesus veio à Terra. Deus, o Nescau, né? E o homem, o leite. Então o Espírito de Deus pegou Jesus, o Nescau, jogou dentro do ser humano e aquilo misturou de forma que não dá mais para separar, e Jesus é uma pessoa só, 100% Deus / homem. Ok? Dúvida? Dúvida? Então, ele tem duas naturezas, ele tem 3 ofícios. Quais são os seus ofícios? Como disse no início, ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Que comprova que ele é profeta? Ele bate sem medo. Ele fala a verdade sem rabo preso com ninguém. Ele traz de Deus para o homem. Assim diz o Senhor. Toma. Isso é profecia na Bíblia. Assim diz o Senhor. Toma. Então, ele é o único cara que muda o prenúncio da profecia, porque todo profeta prenuncia dizendo, assim diz o Senhor. Quando Jesus vai falar, ele diz, eis que te digo. Jesus é o único profeta que começa a profecia dessa forma, eis que te digo. Por quê? Porque ele é o Senhor. Então ele é o único que tem direito de profetizar dessa forma. Eu não tenho, eis que te digo. Como assim? Não sou eu que digo. A profecia quem diz é o Senhor. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Mas como Jesus é Deus, então ele tem direito de dizer, eis que te digo. Todos os outros, não. E aí tem vários textos, né? Que fala que ele é profeta, a mulher samaritana, vejo que és profeta, tem muita coisa. Aí vem o sacerdote. O sacerdote faz o caminho invertido.
O profeta traz de Deus para o homem a sua palavra, a sua vontade, a sua orientação. O sacerdote é quem traz do homem para Deus. Então recebe do homem ali a oferta, recebe do homem a sua queixa, a sua necessidade, a sua demanda, apresenta aquilo a Deus e Deus corresponde. Então o que é o sacerdote? Aquele que faz a intermediação entre o homem que é pecador e por causa do seu pecado está afastado de Deus e o Deus que é santo. Por isso que a palavra sacerdócio no latim é pontífice, porque é aquele que faz a ponte, ok? Liga o homem pecador ao Deus que é santo, para que Deus possa suprir a necessidade ou a demanda do pecador. Pontífice é essa ideia de intermediar, ok? E Jesus é o sacerdote, o sumo sacerdote, porque ele é o que faz a ponte entre nós que somos pecadores, para chegarmos até Deus na sua eternidade. E ele é rei por genealogia, né? Ele é descendente de Davi, então ele tem direito ao trono. Ele é rei. Não só no sentido monárquico da coisa, ele é rei de Israel, ele é rei de Judá, ele é descendente de Davi, mas também no sentido existencial, ele é rei do universo, ele que governa tudo. É um rei imanente, mas também é um rei transcendente. E esse é um dos atributos de Deus, né? Deus é transcendente, como diz o Karl Barth, ele é totalmente outro, e a gente não alcança. Se ele não viesse a nós, nós não conseguiríamos ir a ele. Se ele não se revelasse, nós não conseguiríamos conhecê-lo. Então ele é o transcendente, mas ele também é imanente, ou seja, ele está acima, mas ele vem até nós para se relacionar conosco. E a obra de Cristo é essa obra de cumprir a sua missão como descendente da mulher que nasceu para desfazer as obras do diabo e do pecado. Ok? Então ele nasceu de forma virginal, ele viveu de forma perfeita, ele morreu de forma sacrificial, ressuscitou e voltará para nos buscar, onde seremos juntamente com ele ressuscitados para habitar na eternidade com ele. Ok? Então essa é a obra de Cristo, que estava preparada antes da fundação do mundo. Certo? Então, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, nós precisamos ver sobre o Espírito Santo a diferença de dom e dons. Qual é a diferença? Falar dom do Espírito é o quê? E falar dons do Espírito é o quê? Tem diferença? É a mesma coisa? O que vocês acham? Se tem diferença, qual é a diferença? Você, Clô, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você acha que não sabe? Eu acho que eu não sei. Fala comigo. É por aí. Vou dar uma dica para ver se vocês me ajudam. Dom do Espírito está ali em Atos, capítulo 2. Dons do Espírito está em 1 Coríntios 12. Qual é a diferença? Hein? Pedro acabou de pregar. Aí o pessoal fala, é muito interessante, né? E esse é o sonho de todo pregador. O cara acaba de pregar e quem faz o apelo é o povo. O povo pergunta para o Pedro, e nós? O que faremos agora? Aí ele diz, arrependam-se e sejam batizados para receber o dom
do Espírito Santo. Quem ouve a palavra, arrepende e é batizado, recebeu o que, gente? A salvação. Então, o dom do Espírito Santo é a salvação em Cristo. Agora, os dons do Espírito Santo é aquela lista de 9 ações do Espírito para vivificar a sua igreja. Ok? Aí vem lá, palavra de sabedoria, palavra de ciência, a fé e tal, e são 9. Ok? A gente já viu isso com bastante detalhes. Se você está nessa revisão e quer pegar tudo com detalhe, infelizmente, o tempo não permite. Então, eu recomendo que você entre no canal da igreja e busque lá na playlist da EBD a aula sobre pneumatologia, ou assista todas as aulas, que você vai ter todo o conteúdo aqui com todos os detalhes. Deixa eu ver aqui o pessoal da internet, não tem pergunta nenhuma. Então, vamos agora para a personalidade do Espírito Santo. Quer dizer o quê? O Espírito é uma pessoa, tá bom? Então, olhando para a Trindade, né, o Pai, Filho e o Espírito Santo, geralmente, a gente tem algumas coisas assim que a gente faz, ou que a gente ilustra, que não são muito didáticos, não. Então, como é que geralmente a gente pensa? Ou a gente pensa assim, ó, Pai, Filho e Espírito. Que é isso, menina? Falei que você não. Ou a gente pensa assim, ó, Pai, Filho e Espírito. Né? A Trindade aqui, ó. Eu prefiro assim, ó, Pai, Filho e Espírito. Por quê? Porque não há hierarquia entre eles. É um Deus. Isso é o que eu encontrei. Tá bom, menina. Você está estudando teologia também, Siri? Então, gente, lembrando, não é hierarquia. Não tem um acima do outro. Como dizia o teólogo Damasceno, né? Eles se relacionam numa pericorese, ou seja, eles estão tão, né, unidos, unificados, é um só Deus, que não há possibilidade de uma pessoa da Trindade fazer coisa em dissonância com as outras pessoas da Trindade. É um só Deus, se revelando em 3 pessoas, existindo em 3 pessoas. Ele existe, ele é 3 pessoas, triunidade. Ele se revela em 3 pessoas, trindade. Então, a pessoa do Espírito Santo tem características pessoais, ele tem uma personalidade. A Bíblia diz que ele se entristece, a Bíblia diz que ele se alegra, que ele concorda, ele discorda, ele age, ele reage, ele está ali se relacionando com o ser humano e se revelando, ele tem vontade própria. Então ele é uma pessoa, tá bom? E aí vem o fruto do Espírito Santo, que são aquelas 9 características de Gálatas 5, 22 e 23. É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ok? O fruto. Tá bom, Marisa? É no singular. O fruto. Por quê? Porque não é fruta. Não é fruta, é aquilo que é gerado. Lembra que eu expliquei? Manuzinho é fruto da minha relação com a Ana Paula. Fruto, aquilo que é gerado, tá bom? Frutos, no plural, denota a ideia de produção, produtividade. Então não é isso, é o que é gerado a partir do relacionamento, fruto. Esse meu conhecimento é fruto de um curso que eu fiz, sabe? Fruto, aquilo que é gerado a partir do relacionamento. Então vamos agora para
o homem, né? Já vimos que Deus se revela, o Pai, Filho, Espírito Santo. Qual é a parte de cada um no processo, no propósito, né? Como os meninos disseram aqui na profissão de fé, né? Eles agem simultaneamente, concomitantemente, em harmonia, em sintonia o tempo inteiro. E aí vem o ser humano. Como eu já disse, né, o ser humano pode ser entendido no monismo como uma alma, é a perspectiva egípcia colocada ali por Moisés, compreensão de 1500 anos antes de Cristo, né? Então, o homem é um elemento, produto da matéria mais a sua imatéria. Fez o corpo do pó da terra, soprou do Espírito, ele se tornou alma vivente. Essa compreensão durou um bom tempo, até que Salomão revela que nos seus dias, por volta de 950 a.C., já se compreendia o ser humano com dois elementos, onde o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. Agora o homem, duas coisas, dicotomia. E aí depois dos persas, elaborado pelos gregos, nós temos a tricotomia. O homem é um corpo, mais um espírito e uma alma. Onde a alma, aqui embaixo, não é igual à alma ali de cima. A alma aqui em cima simboliza ou significa a totalidade do ser humano. É nessa perspectiva que João viu almas na eternidade, na visão que Jesus deu a ele. A alma aqui é a sede dos sentimentos e da intelectualidade de uma pessoa. Ok? A psique, como diz no idioma grego. Então, o homem tem essa natureza, que no momento era compreendido em uma coisa só, depois duas e agora três. Lembra que a revelação é progressiva? Então, foi progredindo na compreensão da formação do homem. O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus, portanto, ele é uma criatura diferente de todas as outras criaturas, acima de todas as outras criaturas, porque ele é o único que recebeu a imagem e que recebeu semelhanças com Deus. Então, o que é que demonstra e comprova isso? Nenhum animal tem moralidade. Eles andam sem roupa, eles fazem as necessidades em qualquer lugar, eles, não têm vergonha, não têm o princípio da moralidade, da ética, das boas relações. Os animais não têm isso. O homem tem a espiritualidade. Qualquer lugar, em qualquer época, todo ser humano juntou mais de dois, eles vão adorar alguma coisa. Eles vão desenvolver a sua espiritualidade. Vão fazer o seu culto, da sua forma, com os seus nomes, do seu jeito, mas não tem ser humano ateu. Na história da humanidade, não existe um povo que viveu na terra, em toda a história da humanidade, e não cultuou a uma divindade. Esse negócio de ateísmo é coisa recente, gente. Coisa de 300 anos atrás, na Europa, uns caras querendo fazer graça, Deus não existe, blá, 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 blá. Tudo bem que a igreja também não ajudava muito, e eu entendo eles não acreditar em Deus, porque a igreja também não ajudava, pelo contrário, só atrapalhava. Mas isso é coisa recente. Analisando a história da humanidade como um todo, não há um povo que não tenha a sua espiritualidade desenvolvida. Então, o ser humano é moral, o ser humano é espiritual, o ser humano é intelectual, ou seja, racional. Os bichinhos são racionais. Não são, não. São, não. Age por emoção, age por instinto e age pelo benefício da troca, porque são mamíferos. O ser humano tem intelecto. Qual é a prova disso? O ser humano tem idioma, o ser humano tem escrita, o ser humano usa palavras, o ser humano se comunica de um jeito que nenhum outro ser faz. É a sua racionalidade. Pensa, toma decisões, né? Tem muitas e muitas e muitas diferenças. Tem um alfabeto, né? Tem as suas palavras. Nenhum animal tem isso.
nenhum outro animal, né? Então a moralidade, a espiritualidade, a racionalidade, mas o que a gente poderia falar do ser humano? Companhia telefônica. Então sempre eu sempre tive uma coisa. Como eu acho interessante eu querer falar com alguém e eu disco um número, cada um tem um seu número. Eu disco aquele número e vai cair justamente naquela pessoa. Eu acho isso formidável. Ao chegar num quadro, eu cheguei em quadro telefônico, que tem aí milhares de cabos, 1.200 pares. Aí o cara pergunta aqui, Lucena, me apresenta aí o par 50. E eu vou lá, tá aqui. Aí eu vou achar esse par 50, eu boto em cima na linha dos 50 e boto no outro lado. Do outro lado, estou falando do outro lado do mundo, se possível for. Então, eu acho super inteligente, eu acho impressionante. Agora, como que inventou o número, tudo, colocar tudo? Sei que tem todas as histórias que conta. Isso vem do como é que é? Do judeu, vem do não sei do quem, vem do outro, mas só que cada dia nós estamos aprendendo. Hoje eu estou cego, infelizmente. É isso aí, Francisco. Só o ser humano consegue se comunicar, mesmo não estando no mesmo lugar, né? Nenhum animal faz isso. A gente faz ventilador, ar-condicionado, faz cama confortável, faz tudo. Os animais não têm essa racionalidade, eles não conseguem usar matéria-prima da natureza para produzir objetos ou criações em seu benefício. Pastor, o João de Barro faz a casinha com barro com ninho. Me ajuda. Uma pergunta boa aqui do Samuel Nunes. Samuel Nunes perguntou, meu pastor, quem morreu na cruz foi Jesus ou foi o Cristo? Eita! E aí, o que é que você responderia? Foi Jesus Cristo. Então, Samuel, o que morreu na cruz foi uma pessoa, ok? E o nome da pessoa que morreu na cruz é Jesus, Yeshua. Nós cremos que essa pessoa é a pessoa que recebeu esse conceito que a Bíblia revela chamado Cristo, o Messias, ok? Então é como você, por exemplo, um imperador, Augusto César, aí ele morreu. Quem morreu, o Augusto ou o César? O Augusto, porque o César vai ter outro depois dele. Porque César é um conceito. César significa aquele que é senhor de todos. Então depois do Augusto veio o Carlos César. Nem sei se é, mas, entendeu? Porque César é o conceito. É o cara que senta no trono e vai dar as ordens. É o imperador. É como o faraó. Tutankhamon é o faraó. O Amenhotep. O Ramsés. Morreu. Quem morreu? O Ramsés ou o faraó? O Ramsés. Por quê? Porque faraó é o conceito. É o título que ele carrega. Então, o título não morreu, porque não se mata um título, é um conceito. Não se mata uma palavra, mata-se uma pessoa. Então, foi Jesus que morreu na cruz, a pessoa, filho de Maria, encarnado, ser humano, morreu. Nós cremos que ele tinha o título, ele é o Cristo. Mas para quem não crê que ele é o Cristo, então foi Jesus que morreu, e não o Cristo. Percebe? Quando você fala, foi Jesus que morreu, não tem como ninguém discordar.
Quando você fala, foi o Cristo que morreu, aí pode ter gente que fala, não, Jesus não era o Cristo. O Cristo não morreu. É um conceito, é o título que uma pessoa vai carregar, que eu ainda estou aguardando. Ok? Então, nós cremos que Jesus é o Cristo. Então, para nós, foi o Cristo que morreu, porque Jesus é o Cristo. Mas não são todos que entendem assim, por isso que eu abro o leque para você entender que o pensamento teológico vai muito além dos arraiais da cristandade. Tá bom? Principalmente da cristandade protestante / evangélica. Então, onde que eu estava mesmo? O ser humano, né? Tricotomia, papapá, o ser humano já foi. Alguém tem uma pergunta? Pergunta aí, cadê? Não? Então, o homem, mais alguma coisa sobre o homem? Criatura de Deus, imagem de Deus, semelhança de Deus, tem alguns atributos que Deus comunicou, é formado do pó da terra, do sopro de Deus, tem o seu intelecto e as suas emoções, mas o que? É isso. E aí vem o pecado. Então o pecado começa ali em Gênesis 3. Ali está o relato da queda. Em Romanos 3 você vai ver as consequências da queda. Então você analisa Gênesis 3 e contrapõe com Romanos 3, você vai ver que o pecado, a desobediência do ser humano trouxe consequências para a humanidade. A morte física, né, e também espiritual, ou a morte espiritual e também física. Lembra daquele conceito de energia residual? Disse Deus, se comer, certamente morrerás. O homem comeu, mas não morreu imediatamente. Ele demorou um tempo até morrer. Energia residual. Liguei o ventilador está ligado na fonte. Ele está comendo da árvore da vida dele. Só que aí agora eu desliguei, expulsei do jardim. Desliguei ele da sua fonte de vida, mas ele não para imediatamente, porque ainda tem um resíduo de energia que faz com que ele continue girando, mesmo não estando mais ligado à fonte, mas com o tempo ele acaba parando. Então é isso que responde. Se comer morrerá. O homem comeu e não morreu imediatamente. Por que não morreu? Por causa disso. O resíduo de energia da árvore da vida durou até um tempo. Mas chega uma hora que acaba e morre. Morte espiritual, foi separado de Deus, e consequentemente depois, morte física. O seu corpo também faleceu. Então, o pecado traz essa consequência da morte, e traz essa natureza pecaminosa. De Gênesis 3 para frente, todos que nascem, já nascem com essa inclinação ao pecado. Natureza pecaminosa. O único ser humano que nasceu sem natureza pecaminosa é Jesus. Por quê? Porque Jesus é na eternidade. Eu e você, quando seu papai e sua mamãe tiveram intimidade, o espermatozoide do seu papai fecundou o óvulo da sua mamãe, ali você passou a existir. Jesus não. Ele não passou a existir no ventre da Maria. Ele é. No princípio era o verbo. Ele estava com Deus, ele era Deus. Então, por isso que Jesus não tem natureza pecaminosa. Porque ele não passa a existir dentro de um ventre de natureza pecaminosa. Ele já existe. Lembra que nós não somos um corpo? Nós estamos num corpo. O corpo não é quem eu sou. Se eu perder os 2 braços e as 2 pernas, então eu sou metade do Manu? Aí eu perco metade da minha história, perco metade da minha memória, perco metade do meu conhecimento, perco metade da minha capacidade? Não, eu perco metade da minha mobilidade. Mas de quem eu realmente sou, eu não perco nada. Portanto, o que somos, não é isso. Isso aqui é onde nós estamos. De forma que quando Jesus encarna no ventre de Maria, ele ali passa a habitar num corpo humano. Mas não é ali que ele passa a existir. Ele já existe desde a eternidade. Por isso que ele não nasce com natureza pecaminosa. Entenderam?
Só que naquele deserto, ali em Mateus capítulo 4, relata que ele foi tentado. Então, ó, Adão estava no paraíso e pecou. Jesus estava no deserto, 40 dias sem comer, e obedeceu. Então, não é o lugar que a gente está, nem a situação, nem a circunstância. Jesus estava no pior lugar, na pior circunstância, no meio de um deserto, morto de fome. Mas ele não caiu em tentação. Adão estava no paraíso, com tudo do bom e do melhor, e ele desobedeceu a Deus. Portanto, a nossa situação, a nossa circunstância, o nosso contexto, nada disso é desculpa de que nós pecamos porque não tínhamos condições de obedecer. Temos condições sim, basta escolher obedecer como Jesus fez. Por isso ele ouviu do Pai: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora, o mais interessante é que ele ouviu em Mateus 3 e obedeceu em Mateus 4. Pegou a lição ou não? Pegou ou não? Deus fala quem Jesus é, depois ele obedece, porque ele sabe quem ele é. E a tentação é: se tu és o Filho de Deus, manda essa pedra virar pão. Como assim se tu és? Eu não tenho dúvida, meu pai acabou de dizer que eu sou. Então por que a gente obedece a Deus? A gente obedece para Deus falar que nós somos filhos? Não, a gente obedece porque Deus já falou que somos filhos. Ok? E aí qual é a solução do pecado? Como diz o texto, né? Todo pecado tem que ser pago com o derramamento de um sangue. Então, era para nós morrermos pelos nossos próprios pecados. Só que quando a gente morresse e se apresentasse a Deus e dissesse: olha, eu entreguei a minha vida para me perdoar, aí Deus diria: mas a sua vida não pode te perdoar, porque você não é perfeito. Só pode perdoar o que é imperfeito aquele que é perfeito. Então, se você fosse perfeito, você morria e pagava o preço, e aí estava tudo certo. Como você não é perfeito, sua vida não vale. Então, por isso, ele precisou vir e morrer em nosso lugar, porque ele é o único perfeito que existiu, que existe e que existirá na eternidade. Então, sobre o pecado, a questão original, a questão literal, né, gramatical, peccato, lembra da história? Peccato. Peccato. O que é peccato? É a falta em latim. Então, no tiro ao alvo, por exemplo, o cara ficava lá de longe, né? Tirava a flecha e um outro juiz ficava lá perto do alvo. Aí a flecha batia aqui, tá! Às vezes a flecha não acertava o alvo. Aí o juiz daqui levanta a bandeirinha vermelha e grita peccato. Ou seja, cometeu uma falta, vai ser descontado. Como no futebol, o cara dá na canela do outro, aí o juiz, falta. O que quer dizer falta? Um erro que foi cometido e aquele que comete será penalizado. Esse é o conceito de peccato. Por isso que o Jerônimo, quando estava traduzindo a Bíblia para o latim, a famosa Vulgata latina, a Bíblia de Jerônimo na linguagem popular, porque vulgar em latim quer dizer do povo, que o povo tem acesso. Então, quando Jerônimo estava escrevendo a Vulgata, ele estava procurando palavras que todo mundo pudesse entender. Quando chegou no pecado, ele então usou essa palavra, peccatum, porque todo mundo sabia o que era uma falta num esporte, e aquela pessoa que comete a falta é penalizado. Então, por isso que ele usou esse termo, e nós transliteramos do latim para o português, e para nós ficou pecado. Tá? Mas o conceito é esse, é você cometer uma falta, cometer um erro que vai trazer penalidade sobre a sua vida. Ok? E como é que isso é resolvido? Com a obra, com a salvação de Cristo e tal, e tal, e tal. Próximo domingo, a gente continua com a nossa revisão. Alguma pergunta? Sobre a revelação, a Bíblia, o Pai, o Filho, o Espírito, o homem e o pecado? Sabem tudo? Deixa eu ver aqui na internet se tem mais alguma coisa. Família Melo presente, Deus abençoe. Jackson da Silva, Ricardo Maria, Rebeca Ribeiro.
O Ricardo perguntou aqui, pastor, Jesus ressuscitou 100% homem também? Nossa, pergunta boa, Ricardo. Ele foi para o céu como nós, como um corpo humano como a gente? @ Maria perguntando aqui. Ricardo, achei que era sua essa pergunta, é da Tati. A piada já vem pronta, né? Uma pergunta boa dessa só podia ser da Tati. Brincadeira, Ricardo. Tamo junto. Sim, Tati. Jesus ressuscitou do mesmo jeito. 100% homem, 100% Deus, em corpo físico, visível, porém com características glorificadas. Ou seja, características de um corpo ressurreto para suportar a eternidade. Por isso que ele passa pela parede e ao mesmo tempo come com os discípulos. Ok? Então ele está lá, à destra do Pai, de onde virá nos buscar em corpo. E nós ressuscitaremos em corpo com características glorificadas. Quando a Bíblia fala de glorificação, ela está falando te dar a capacidade de habitar na eternidade. Porque esse corpo nosso, por causa do pecado, ele se tornou perecível. Ele estraga, ele morre, ele tem prazo de validade. Por isso que quando a gente ressuscita, Deus nos dá um corpo glorificado. Essa expressão de Paulo, né, glorificação do corpo, quer dizer para suportar a glória de Deus. Para suportar a eternidade na presença de Deus. É isso que significa corpo glorificado. Okay? Não é que tem poderes, super-herói, não. É características, como aquilo que estava revestido de corruptibilidade se revestirá de incorruptibilidade. O que Paulo está falando? O corpo que morre vai receber característica para nunca mais morrer e vai habitar na eternidade. Então é assim que Jesus ressuscitou, é assim que ele está lá, é assim que ele vai nos buscar e é assim que a gente vai estar lá com ele também. Pergunta? É uma pergunta simples, pastor. Então o Espírito come? Espírito? O Espírito come? O Espírito come alimento espiritual. Entendeu ou não? Porque nós somos espírito, alma, e estamos num corpo. O corpo precisa comer para manter a matéria. O espírito precisa também se alimentar para se manter fortificado. Por isso que nós temos os nossos alimentos espirituais. A palavra, a oração, a relação com Deus, a comunhão e etc, etc, etc. Ok? Pastor, então, mais ou menos dentro disso aí, então quando tem um corpo que está possesso, quem come ali é o espírito. Mais ou menos, entendeu? Não, entendi. Não, tipo assim, tem um espírito lá que está possesso, um corpo, que já teve várias manifestações, que às vezes a pessoa, o corpo comeu ali, estava possesso, e depois não sofre nada o corpo que estava sendo possuído. Então, dentro disso aí, o espírito que comeu quando estava possesso. Você está entendendo? Isso aí é estritamente da matéria de angelologia / demonologia. A gente vai tratar melhor na próxima revisão. Mas assim, quando o corpo come, ele está para alimentar o corpo. A matéria só pode alimentar a matéria. Mas, quando a gente come, e comida é um negócio muito espiritual, né? Então assim, você come um alimento que te faz voltar lá na sua infância, né? Então assim, e por isso Jesus comia com os discípulos, comia com os pecadores. Quando Jesus queria falar coisas mais sérias, ele chamava o povo sentar numa mesa e comer. Por isso que a gente come junto. Isso é a comida é um negócio muito profundo. Então assim, existe o lado da alma, ok? Que é a sede das nossas emoções. Então, por exemplo, quando eu era criança lá na roça, eu comia abóbora com ovo frito.
Aí toda vez que eu como abóbora com ovo frito, eu me lembro da minha infância, que a minha avó fritava um ovinho para mim, nananana. Essa relação não é propriamente com o espírito, é mais com a alma, por causa da emoção, a afetividade que aquele alimento desperta na gente. Percebe? Então assim, o espírito possuiu uma pessoa e levou aquela pessoa a comer alguma coisa. Aquele alimento, de fato, né? Biologicamente falando, só alimentou o corpo da pessoa, porque não tem como um espírito ter se alimentado daquele alimento físico, mas pode ser que o espírito, sendo desobediente, maligno, imundo, ele quer ter a experiência de absorver aquele alimento no corpo daquela pessoa, mas dizer que aquele alimento vai alimentar aquele espírito, entendeu? Aí não tem como. Certo? Minha mãe falou aqui que tem outra pergunta. Qual pergunta, dona Jo? Já procurei aqui, não achei não. Pergunta do Samuel Nunes. Eu respondi, mãe. A pergunta dele é: quem morreu na cruz? Foi Jesus ou foi o Cristo? Eu respondi já. Foi respondida. Foi a pessoa de Jesus que carregava o título de Cristo. Mais alguém? Pois não, Isaías. Recebia algo assim diferente deles e deslocava para a multidão, afastava, logicamente que era para cumprir a escritura tudo, ele mesmo falava isso, né? Essa parte natureza de medo e a questão de ele ser, né, o Deus, né, junto conosco, como é que fica a situação da natureza humana e o medo e a questão de ele era todo Deus, ele podia fazer muitas coisas, mas foi cumprido a escritura. Sim, muito boa a sua pergunta, Isaías. A natureza humana de Cristo, ela é plena, 100% homem. Então é por isso que ele chorou, é por isso que ele teve fome, é por isso que ele teve sede, consequentemente, tinha medo. Lembra quando ele sua gotas de sangue, o processo que a medicina chama de hematidrose? É possível acontecer com qualquer pessoa, inclusive tem várias ocorrências, né, na medicina, onde a pessoa enfrenta uma angústia, um estresse tão profundo, que parece que não é sangue de fato, ou plasma, não sei o que, eu não sei direito, mas sei que sai um suor avermelhado, que é a hematidrose, fruto de uma angústia ou de um estresse muito profundo. Então, quando Jesus sua sangue ali no Getsemane, ele está demonstrando toda a sua humanidade, ele está numa angústia profunda. Pai, eu vou ter que morrer na cruz. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Cálice, na linguagem profética e simbólica, tem a ver com sofrimento. Então, ele está dizendo: Pai, se for possível, que eu não sofra, mas que a sua vontade seja feita. Então, se para a sua vontade ser cumprida, eu tenho que sofrer, beleza, mas dizer que eu quero sofrer, não quero não. Claro que eu tenho medo, eu tenho angústia, eu tenho dúvidas, é por isso que eu estou suando sangue, porque ele era 100% humano. Lembrando que ali, antes da sua ressurreição, ele ainda estava esvaziado de sua glória. Ele estava ainda no processo kenótico, né? Paulo usa a palavra kenosis para dizer que ele esvaziou-se por completo. Kenosis no grego seria a ideia do vácuo, é você esvaziar uma coisa até não sobrar mais nada. Então Jesus esvaziou para poder vir cumprir a missão. E como é que um Deus cabe num ser humano? Só se esvaziando. Então, do nascimento, aliás, né, da concepção, porque na concepção ele já age. Lembra? O João Batista pulou no ventre lá da Isabel? O Cristo já está ali, né? Então, da sua concepção até a sua morte, ele está na experiência de esvaziamento. Quando ele ressuscita, ele já ressuscita em glória. Agora ele já volta a ser 100% Deus, 100% homem. Porém, depois da ressurreição e da sua glorificação, agora ele volta a tomar o seu lugar de glória que ele tinha abandonado para viver como ser humano. Ok? Mais alguma pergunta? Pois não?
Maria Helena, espera aí que o microfone vai chegar. Então, tem uma coisa que me deixou um pouco de dúvida, né? Quando o senhor falou que Deus não interfere no querer do ser humano, no caso do estupro, que o cara vai, estuprador, estupra a pessoa, e Deus não interfere. Mas, no caso, aquela pessoa, quando não é uma pessoa de Deus, porque eu creio que quando nós somos de Deus, a própria palavra de Deus fala que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos guarda, nos livra. Então, eu creio que Deus guarda o seu povo e livra do estuprador, livra do assassino, só se Ele permitir, né? Sim, sim, claro. Porque a liberdade é a permissão que Ele deu para todos fazerem aquilo que quiserem. Mas se aquela pessoa é um cristão, por exemplo... Se é um cristão obediente, sim, jamais fará. Assim. Mas ele pode crer em Jesus e fraquejar. Ah, sim. É crente, é membro da igreja, às vezes é até pastor. Sim, eu creio fraqueja também. E cai e faz aquilo que desagrada a Deus, mas acaba fazendo. Não, mas eu não quero dizer que a pessoa que fez, que pode ser até um cristão, que não está... Eu falar a pessoa que foi usada, que foi da mesma forma. Ou então não tem abuso em família de crente. Eu estou falando fiel, né? É de fiéis, de crentes piedosos, santos e santas mulheres de Deus, têm casos de abuso dentro da sua família. Então, o que me deixa dúvida é que a própria palavra de Deus fala que Ele nos guarda, nos livra dessas coisas. Nos guarda e nos livra, mas não impede de sermos livres para fazermos o que quisermos. E ainda estamos num ambiente de injustiça. Não seria o que está fazendo, mas o que está recebendo. O que está recebendo. Isso. Eu sei, da vítima mesmo. Isso aí. Enquanto estiver vivo, vai ser refém da natureza pecaminosa de toda a humanidade. Desculpa, pastor. Deus nos guarda e nos livra para que o propósito dele se cumpra em nossas vidas. Mas isso não significa que a gente não vai sofrer. Tá bom, obrigado. É a realidade. Somos crentes. O propósito de Deus vai cumprir. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mas isso não é sinônimo de que nós não vamos enfrentar as injustiças dessa terra. Como a palavra de Deus também diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, até um mal que vem na vida de alguém, né? Exatamente. Eu conheço pessoas que foram abusadas e que hoje usam essa experiência para curar e tratar de pessoas que vivem a experiência do abuso. É um mal que coopera para o bem. A gente ora, a gente crê, a gente confia. Deus não perde nada do seu todo poder, mas enquanto estivermos nesse mundo injusto, estamos vulneráveis para as injustiças que acontecem nele. Por exemplo, né, que nem ela estava falando, mas daí a pessoa abusada, ela pode perdoar, né? Aí vai trabalhar o perdão. Então Sim, pode perdoar, pode fazer disso algo que vai dar todo sentido e propósito na sua vida, na sua existência, na sua vocação. Assim como eu fui abusado, então agora eu vou trabalhar para proteger o máximo, para que as pessoas não sejam abusadas, vou dar minha vida nesse propósito. Tanta coisa que pode acontecer a partir disso. O problema é que a gente acha que Deus é o nosso gênio da lâmpada que vai nos proteger, nos blindar, e que a gente não vai passar por nada de ruim. Vai sim, gente, vai sim, vai sim. Vai sim, olha Jó, olha a vida de Jó. Jó era crente, Jó era fiel, era íntegro. E olha o que aconteceu com ele. Se desviava do mal, o cara tá top, fazia culto pelos filhos. E o que aconteceu? Morreu todo mundo, e ele ficou doente, e aí, é isso mesmo. Nós não temos uma fé cega de que Deus vai... Porque senão, quando aconteceu o mal, aí a gente se frustra com Deus e abandona Deus.
é uma fé superficial, uma fé muito frágil, essa de achar que Deus vai nos blindar e nos proteger de tudo. Desde que Ele tenha algum propósito, acontecerá. Mas nós estamos vulneráveis, sim. O Jackson perguntou aqui agora: pastor, então qual dos três Jesus é? O Pai foi quem o enviou. Jesus é o Filho, é. O Pai enviou o Filho, que foi gerado pelo Espírito. Certo? Qual dos três é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Na Trindade, Ele é o Filho. Filho, Espírito Santo, mas Ele não era o próprio Deus. Como isso poderia ser possível? Como se encaixa? Eu não sei se eu entendi, Jackson, sua questão. Mas Jesus, nos três da Trindade, Ele é o Filho. Sendo o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Porém, na experiência humana da concepção à morte, Ele estava esvaziado de sua glória. Continuava sendo, porém, esvaziado da glória, do poder. Certo? Preste atenção, gente. Deus é onipresente. Mas quando o Filho, que é Deus, decidiu encarnar, Ele se limitou àquele corpo. Portanto, quando Jesus está na Galileia, Jesus também está na Judéia? Claro que não, Ele está dentro daquele corpo. Se o corpo está na Galileia, Ele não pode estar na Judéia. Então, quando Ele decide entrar naquele corpo, Ele aceita as limitações de um corpo físico, que precisa comer, que precisa beber, que sente sono, que sente saudade, que sente tristeza, tudo isso. Então, como que Ele vai ter essa experiência? Esvaziando da sua glória, não da sua personalidade. Ele continua sendo Deus, 100% Deus, porém perdeu os atributos, porque agora Ele está dentro de um corpo, então Ele não tem, por exemplo, o atributo da onipresença. Se Ele está dentro daquele corpo, não tem como Ele estar em vários lugares, Ele só está onde o corpo está. Aí é esse esvaziamento. Entendeu, Jackson? O Rafael colocou aqui um exemplo, ó. Nossas irmãs piedosas que abrigaram os judeus, protegendo dos nazistas, elas também foram abusadas e mortas. Deus não as livrou desse sofrimento. Eram boas, fizeram bem e sofreram abuso e foram mortas. Nossa, mas quanta injustiça! É a natureza pecaminosa do ser humano.